E hoje, como prometido, vamos embora para uma aula para você não sofrer mais com fatoração. Então, para começar nosso aulão de fatoração, a gente não tem como não falar de raízes de funções. E é com isso que nós vamos começar. Nós vamos considerar uma função da maneira que a gente já está considerando nos outros vídeos. Então, se você ainda não viu os vídeos do meu canal, dá uma olhada lá. Nós vamos considerar uma função real f, que tem lá seu domínio df e com contradomínios reais. E nós dizemos que um ponto x0 do domínio de f ele é uma raiz real de f, né? Real porque ele é um número real, ou também nós chamamos de zero real de f, se o f de x é zero. Então, uma raiz ou um zero é um ponto no domínio que, quando eu calculo a f nele, isso dá como resultado o zero. Então, isso é uma raiz real ou um zero real. Nosso interesse principal, que é o mais útil, pelo menos nos primeiros cálculos de limite que você vai ver lá no curso de cálculo, é quando a nossa f é um polinômio. Então, polinômio, ela é uma função que tem essa cara aqui, ó. Ele é um cara da forma anx elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, todos os outros termos aqui, até a1 vezes x mais 1a0. Quem são esses a1s, a0s, an menos 1? São quaisquer números reais, certo? E a gente sempre vai estar pensando que o an ele é diferente de zero em cada um dos casos. E eu já vou dizer por quê. Quando o an ele é diferente de zero, a gente diz que esse polinômio ele tem grau n, ou seja, esse número n é o grau do polinômio. Então, se eu tiver um polinômio a1x mais a0 e esse número aqui não for zero, então ele é um polinômio de grau 1. Por exemplo, x mais 1, 3x mais 3, menos 5x. Todos esses são polinômios de grau 1, porque o grau aqui, a potência da variável maior que aparece em todos esses polinômios é 1. Se ele fosse da forma, por exemplo, x à quinta mais 7x menos 1, o grau dele é 5, porque a maior potência que aparece aqui é 5. Então, por isso que a gente pega sempre essa hipótese, an diferente de zero, é sempre para dizer que é o maior número de potência que aparece no polinômio. Então, esse é o grau do polinômio. E nós vamos estar interessados nesse tipo de função e zeros ou raízes podem ser definidos para quaisquer funções, mas nesse aulão a gente vai estar focado em polinômios. Certo? Vamos ver alguns exemplos desses polinômios para ver como é que a gente trabalha com eles de uma maneira mais correta. Então, o polinômio mais simples são as funções constantes, ou seja, o grau é zero, não aparece nenhum termo com x, esse a0 é uma constante. Isso aqui é lógico se o a0 for diferente de zero. Então, por exemplo, a função constante f de x igual a 1, função constante f de x igual a menos 20, e assim por diante. Nesse caso em particular, vocês veem que como esse número não é zero e a f de x é igual a esse número que não é zero para qualquer valor de x, essa função não tem nenhuma raiz. Então, ela não tem nenhuma raiz. Certo? Então, funções de grau zero constantes, quando esse número aqui não é zero, que é o grau zero, não tem raiz. Um caso particular que a gente trata de maneira separada é o caso do polinômio que é zero, f de x igual a zero para todo x real. Ou seja, é o caso quando o a0 é zero. Bom, se a gente for olhar na definição, o grau do polinômio é o termo aqui é da potência do termo de maior valor aqui que aparece no polinômio, quando esse cara é diferente de zero. Quando o a0 é zero e todos os outros são zero, a definição de grau não faz
não faz muito sentido. Então, nesse caso aqui, a gente não define grau do polinômio. Nesse caso, a gente chama ele de polinômio nulo, que é o polinômio com todos os coeficientes zero, quer dizer, a função zero, certo? E nesse caso também a gente não define, e aqui acontece uma coisa interessante, todo número real ele é raiz desse polinômio. Então, é raiz do polinômio nulo. Certo? Então, o polinômio nulo ele pode ser definido. Então, ele é o polinômio que todos os coeficientes são zero, mas ele tem essa particularidade que a gente não define grau e todo número real é a raiz desse polinômio. No caso onde eu tenho uma função constante, onde esse termo não é zero, ela é uma função de grau zero, por definição de grau, e ela não tem nenhuma raiz. No caso das funções de grau 1, ou seja, vamos considerar funções que são chamadas de funções afins. São funções da forma ax mais b, onde o a é diferente de zero. O b pode ser zero, então eu posso ter aqui 2x, posso ter 5x menos 5, e assim por diante. Então ela tem grau 1, porque o 1 aqui, a potência 1 é o que aparece mais, e nesse caso é fácil a gente achar qual é o ponto que dá zero, né? Ó, se eu quero achar a solução desse problema, eu quero isso aqui igual a zero, né, que é o f de x. Essa equação a gente sabe resolver de maneira bem simples, né? Então eu fico com ax mais b igual a zero. Isso acontece só se o ax é igual a menos b, né? Subtrai b dos dois lados. E como o a ele é diferente de zero, eu posso dividir por a. Então, isso aqui acontece se e somente se o x é menos b sobre a. Ou seja, nesse caso, o x igual a menos b sobre a é a única raiz desse f, que é um polinômio de grau 1. Então, polinômios de grau 1 a gente sabe resolver tranquilamente, a gente sabe encontrar as raízes, né? Então, eu tenho um polinômio aqui, ax mais b, então menos b sobre a é a única raiz. Se eu tiver 2x menos 1, for o f, a gente sabe que a única raiz é x, então, menos b, o b é menos 1, 1 sobre o a, 2. Então, essa é a única raiz para esse polinômio. Para funções quadráticas, para você que não me segue ainda, eu tenho um vídeo de função quadrática. Volta e dá uma olhadinha. De polinômios e funções quadráticas estudadas com bastante detalhe. Então, essa função quadrática, quando esse termo a aqui não é zero, ela tem grau 2, porque o grau aqui é o que aparece, de maior número aqui de potência de x é o 2, então ela tem grau 2, quando esse a não é zero. Se o a for zero, isso aqui some, ela vira uma de grau 1 e a gente sabe resolver. Mas mesmo quando ela tem grau 2, a gente sabe resolver. Como é que a gente acha, como é que a gente faz para saber se ela tem raiz, quantas são e quais são? Então a gente olha para o delta. O delta é b² menos 4ac. E olhando para o sinal desse número aqui, a gente sabe dizer quantas raízes ela tem e quais são. No caso, quando o delta é negativo, essa função não tem raiz. Não tem raízes. Tem nenhuma. Quando o delta é zero, a gente sabe que essa função tem uma raiz e a gente sabe encontrar quem é, que é a menos b sobre 2a. Quando o delta é positivo, essa função tem duas raízes
e elas são x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa a gente sabe, né? A conhecida de todo mundo, que aqui no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara. Certo? E ela serve tanto para o caso onde ela tem duas raízes, quanto para o caso onde ela tem uma só e quando ela não tem. Por quê? Se esse cara for zero, esse número aqui é zero, né? Se o delta for zero, e aí não tem mais e menos nada, é só zero aqui, e aí fica a raiz menos b sobre 2a, que é justamente esse caso quando ela tem uma raiz só. Se esse número for negativo, aqui dá uma raiz de um número negativo que vira um número complexo. Então, raiz real, ela não tem. Então, aqui eu vou deixar, não tem raízes reais. Ela tem uma raiz aqui real e a função tem duas raízes reais. Certo? Então, para funções quadráticas, eu posso ter nenhuma, uma ou duas. Para a função afim, eu sempre tenho uma. Para a função constante, nesse caso o polinômio, que o a0 é diferente de zero, eu não tenho nenhuma. Então, grau 0 não tenho nenhuma, ou seja, eu tenho zero. Grau 1 eu tenho uma. Grau 2 eu tenho, posso ter zero, posso ter uma ou posso ter duas. E, em geral, isso funciona. Então, tem um teorema geral, que é o teorema fundamental da álgebra, ele diz um pouco diferente, mas a gente pode aplicar ele aqui no nosso caso, que ele diz o seguinte: se eu tenho uma f, que é a nx elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, a1, x mais a0, com esse número maior ou igual a 1, eu posso aqui ter até maior ou igual a 0 se eu quiser, inteiro, e o an diferente de zero, ou seja, isso aqui é um polinômio de grau n maior ou igual a zero, então é um polinômio de grau 0, um polinômio de grau 1, um polinômio de grau 2 e assim por diante. Então ele tem, no máximo, n raízes reais. Então se é um polinômio de grau 0, ele tem no máximo 0 raízes, então ele não tem raiz. Se ele é um polinômio de grau 1, ele tem no máximo uma raiz. E a gente sabe que no caso de grau 1 ele tem exatamente uma. Se ele tem grau 2, ele tem no máximo duas. Ele pode não ter nenhuma, ele pode ter uma, ele pode ter duas. Se um polinômio tiver grau 20, ele tem no máximo 20 raízes. Se ele tiver grau 30, ele tem no máximo 30 e assim por diante. Pode ter menos, mas ele não pode ter mais do que aquele número. Se ele é um polinômio de grau 30, ele pode ter 0 raízes, uma raiz, duas raízes, até 30 raízes, mas ele não pode ter 31. Então ele tem no máximo n raízes quando o grau é n, certo? E deixa eu ajustar aqui. Então aqui é 0, 0 também, porque para o caso 0 também serve, com o cuidado de que no caso 0, o polinômio de grau 0, isso aqui não é 0, certo? E agora a gente entra na parte de fatoração mesmo desse aulão, que é o seguinte: se eu tenho uma raiz x0 do meu polinômio f de grau n maior ou igual a 2, porque assim, grau 1 e 0 a gente não, grau 0 não tem raiz, grau 1 a gente sabe qual é. Mas se eu tiver um zero de um polinômio de um grau qualquer maior ou igual a 2, então existe um polinômio de grau 1 menor, de maneira que eu consigo escrever ele da forma x menos x0 vezes g de x, certo? Isso quer dizer o seguinte: a gente conseguiu fatorar o termo x menos x0 daqui. Então, quando eu tenho uma raiz x0 real de um polinômio, eu consigo fatorar, eu consigo extrair daquele polinômio um termo da forma x menos x0. Porque se a raiz é zero, se é um número onde a f dá zero, então isso é porque esse polinômio ele tem dentro dele um fator da forma x menos x0, que é o mais simples possível, que quando eu coloco x0 no lugar do x dá zero. Certo? Então eu consigo extrair desse polinômio f
um fator da forma x menos x0 e aqui vai aparecer um polinômio g de grau 1 a menos. Então, se esse tem grau 5, eu vou conseguir escrever x menos a raiz vezes um polinômio de grau 4. Se esse tem grau 3, eu vou conseguir escrever x menos uma raiz e aqui um polinômio de grau 2. E assim por diante. Se esse tem grau 40, vou conseguir escrever x menos uma raiz vezes um polinômio de grau 39. Certo? Por exemplo, esse polinômio aqui, x² menos 5x mais 4. Como é que a gente faz para ver que vale esse resultado aqui? Vamos encontrar as raízes desse polinômio rapidamente. Então, vamos fazer o delta. O delta ele é b², então o b aqui é 25, o a é 1, certo? O a aqui é 1, o b é menos 5 e o c é 4. Então, esse é o a e o a é 1. Então, fica b², então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Certo? Então, menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16, 9, positivo. Ele é positivo, então tem duas raízes. Certo? Então, e a gente sabe encontrar, as raízes são x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ficar com b é menos 5, então menos b menos menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, aqui ficou menos menos 5, 5, mais ou menos raiz de 9, 3, sobre 2. Então, as duas raízes, quando eu considerar 5 mais 3 sobre 2, 8 sobre 2, 4. E 5 menos 3 sobre 2, 5 menos 3, 2 sobre 2, 1. Então, essas são as duas raízes. Então, tem duas raízes, as raízes são x0 igual a 1 e x0 igual a 4. E a gente sabe que quando eu tenho um polinômio de grau 2 e eu acho as duas raízes, a gente já sabia antes que eu consigo escrever ele, e é fácil de vocês comprovarem que ele é x menos 1 por x menos 4. Só fazer a conta aqui, né? X vezes x, x², x vezes menos 4, menos 4x, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 4, mais 4. Então, isso dá x² menos 5x mais 4. Exatamente o polinômio f que a gente tinha. Então, aqui você vê, se eu considerasse x0 igual a 1 é uma raiz, eu escrevi x menos x0 vezes um polinômio de grau 1 a menos do que a f. A f tem grau 2, esse aqui tem grau 1. Poderia olhar também o contrário, né? Poderia olhar como a raiz sendo o 4. E aí eu escrevi esse cara é x menos x0 e esse é o g de x. Então, em qualquer uma das maneiras que eu escolho olhar isso aqui, eu consegui escrever, esse teorema é verdade, então eu sempre tenho que conseguir fazer isso, então eu consegui escrever o meu polinômio como x menos uma raiz vezes um outro polinômio de grau menor. Isso aqui quer dizer que eu consegui fatorar esse polinômio. Escrevi ele como o produto de polinômios que são x menos uma raiz vezes outros polinômios. Então, para o nosso segundo exemplo, a gente vai considerar esse polinômio, f de x igual a x² mais x² menos x menos 1, que é um polinômio de grau 3, certo? E a gente vai notar que o 1 é uma raiz desse polinômio. Por quê? Se eu calcular f de 1, fica 1⁻³ 1, 1² 1, menos 1 e o menos 1 constante. Então, 2 menos 2, 0. Ou seja, o 1 é uma raiz. O f de 1 é 0. E eu vou notar aqui que eu consigo escrever o f de x como x menos 1 vezes esse polinômio x² mais 2x mais 1, que tem grau 2. Então, eu consigo escrever
x menos x0 vezes esse polinômio, que é o g de x, que tem grau 1 a menos do que a f. Vamos só conferir que essa conta é verdadeira. Então, se eu distribuo aqui, fica x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x, certo? X vezes x quadrado, x ao cubo. X vezes 2x ao quadrado, x vezes 1, x. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x quadrado. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Então, aqui fica x ao cubo. 2x quadrado menos x quadrado dá x quadrado. X menos 2x dá menos x. E menos 1 dá exatamente a minha f aqui. Então, eu consigo ver que o teorema funciona bonitinho nesse caso. X menos a raiz vezes um polinômio de grau 1 menor. A pergunta é, se eu sei qual é a raiz, nesse caso, eu sabia que o 1 era a raiz, como é que eu encontro aquele polinômio g de maneira que eu consiga escrever f de x igual a x menos x0 vezes g? Ou seja, nesse exemplo aqui, como é que eu encontro esse cara? Porque aqui eu disse para vocês que era esse. Mas como é que eu encontro? Como eu faço para achar esse g? Certo? Então essa é a pergunta. E se a gente olhar para essa expressão aqui de cima, ela própria já dá a resposta para a gente. Se o f de x é x menos x0 vezes a g, se eu passar dividindo esse x menos x0 aqui, eu vejo que a g é f de x sobre x menos x0. É claro que essa expressão vai ter um probleminha quando o x for x0, né? Então eu tenho que ser x diferente de x0 para não ter uma divisão por zero. Mas o polinômio g é calculado assim. Ou seja, para eu achar o g, basta eu fazer a divisão do f pelo polinômio x menos x0. Então, é só eu saber fazer divisão de polinômios. Se eu souber fazer divisão de polinômios, sabendo a raiz, como eu sei quem é a f, só dividir o f por x menos x0, que eu encontro a g. Para fazer a divisão de polinômios, a gente tem, basicamente, o método usual de divisão de polinômios, que funciona para todos os casos. Se você não entende muito bem de divisão de polinômios e queria saber mais, comenta aqui nesse vídeo e comenta assim, eu quero saber como dividir polinômios no caso geral, certo? Mas a gente não vai usar essa divisão usual, porque nesse caso, quando eu quero dividir um polinômio f por um polinômio da forma x menos x0, que é o que a gente sempre quer fazer, a gente quer, dado uma raiz, dividir e achar quem é o polinômio g, que eu consiga escrever a expressão desse jeito, eu posso usar o método de Briot-Ruffini, certo? Então, como é que nós vamos fazer para usar esse método? Primeiro, a gente precisa saber como ele funciona, certo? Então, o método de Briot-Ruffini, ele funciona da seguinte maneira. Eu quero dividir esse polinômio, f, que é geral, a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, a1, x mais a0, pelo x menos x0. Aqui, esse x0 pode ser ou não raiz do meu polinômio, não faz diferença. A divisão funciona da mesma forma, tá? Então, sempre que eu quiser dividir, o método é o seguinte, eu vou traçar essas duas retas aqui, e para fazer o método, a gente faz da seguinte maneira. Eu venho com esse polinômio f e eu vou colocar aqui todos os coeficientes do polinômio f, tendo o cuidado de que, se algum deles não aparecer, é porque o coeficiente é zero. Por exemplo, se eu tiver x ao cubo mais 1, é porque o coeficiente do x quadrado e do x são zero. Então, eu tenho que colocar o polinômio na forma completa. Então, aqui eu coloco todos os coeficientes, desde o de maior grau até o termo constante, na ordem que eles aparecem, não esquecendo de colocar zeros se o termo correspondente não aparece. Então, eu venho aqui e coloco a n menos 1, a n menos 2, coloco todos eles até colocar a1, a0, certo? Aqui eu vou colocar x0, que é o valor que eu estou de x menos x0, eu coloco esse x0. E o método é assim, esse primeiro eu copio aqui para baixo, então ele vem aqui, a n. E aí, daqui para cá, a gente vai multiplicar e daqui para cá nós vamos somar. Como que é isso? Por exemplo,
eu começo com a n, multiplico a n por x0. Então, eu venho aqui e coloco a n x0. Somo com esse e coloco o resultado aqui. Pego o resultado daqui, multiplico por x0, coloco o resultado aqui em cima e somo com esse e coloco o resultado aqui. Pego o resultado desse, multiplico por x0, coloco o valor da multiplicação em cima do próximo, somo com esse e coloco e faço tudo isso. Então, esse é o método. A explicação dele é assim, mas nós vamos ver mais na prática como ele funciona, porque aí vocês entendem melhor. Vamos considerar esse aqui. x² menos 5x mais 4. E daí, uma vez que a gente tenha o método feito, eu vou mostrar para vocês como ler o que é a resposta dele, né? Porque o método é fazer isso, mas aí ele tem que me dar uma resposta. Se eu divido esse por esse, o que sai de resposta? Quem é o g que aparece? Então tá. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente já sabia lá atrás que o 1 era uma raiz. Então vamos usar a raiz x0 igual a 1. Então eu quero dividir esse polinômio por x menos 1. Então a gente vem aqui, faz a retinha, deixa eu pegar uma retinha aqui para ficar melhor. Certo? Então, para o método. Eu tenho um polinômio de grau 2, então ele tem o coeficiente de grau 2, o de grau 1 e o de grau 0. Então o de grau 2 é 1, coloco ele aqui. O de grau 1 é menos 5, coloco ele aqui. E o de grau 0 é 4, coloco ele aqui. E eu quero dividir pelo x menos 1, então aqui vem o 1, que é o x0. Então vamos lá. O primeiro cai. 1. Daqui para cá eu multiplico, daqui para cá eu somo. Então, 1 vezes 1, 1. Coloco 1 aqui em cima e somo com o de baixo. 1 mais menos 5, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Coloco o resultado aqui. E aqui eu somo. Menos 4 mais 4, 0. Tá, tudo bem. E aí, o que é a resposta disso? Como que termina o método de Brio-Ruffini? A gente vem aqui no último termo e traça uma linha aqui. E como é que a gente vai ler isso aqui? Esse termo que aparece aqui, a gente vai ler ele daqui para cá agora. Então, esse termo é menos 4 e esse é o próximo, é o grau 1. Então, o grau 1 é 1 vezes x, ou seja, essa leitura aqui é o polinômio x menos 4. E aqui deu 0. Então, como é que eu leio isso? Quando eu fiz isso, eu estou dividindo pelo polinômio x menos 1. O resultado que aparece aqui é o polinômio que aparece multiplicando, e se aparecer alguma coisa aqui é porque aparece somando. Então, esse resultado aqui é, eu dividi pelo x menos 1, multiplicando o x menos 1, quando a gente faz o método de Brio-Ruffini, o polinômio que aparece aqui é o que aparece multiplicando, então nesse caso aparece o x menos 4, e aqui é 0, então apareceria um termo somando mais 0. Só que como é mais 0, a gente não coloca. Certo? Quando aparece 0 aqui, é porque realmente esse número que a gente colocou aqui é uma raiz do polinômio, porque não tem resto nenhum somando. Tá? A gente poderia fazer também, falar, mas eu não quero fazer com 1, eu não sabia que 1 era raiz, eu achei que o 4 fosse raiz. Bom, o 4 também é, e a gente poderia fazer ele com 4. Então, a gente estaria dividindo esse x² menos 5x mais 4 pelo polinômio x menos 4. Então, a gente pode aplicar Brio-Ruffini também nesse caso. Aqui e aqui.
que a gente faz a mesma coisa, copia os coeficientes desse polinômio, então é 1x² menos 5x, 4 o termo constante, só que agora a gente está usando o 4, que é o x menos 4, para dividir, e funciona igual. O primeiro vem para cá, daqui para cá a gente faz o produto, daqui para lá a gente faz a soma. Ou seja, 1 vezes 4, 4. Então, 4 aqui, mais 5. 4 mais 5, 4 mais menos 5, menos 1. Menos 1 vezes menos 4, menos 4. Mais 4, 0. Traço aqui uma reta no último. Então, aqui é menos 1 e esse é 1 vezes x. Então, x menos 1 é o que saiu daqui. Então, nesse caso, eu escrevi ele como x menos 4, x menos 1 vezes 0, que eu não podia ser diferente, né? Eu escrevo o mesmo polinômio, eu escrevi ele dessa mesma forma, x menos 1 vezes x menos 4, e a gente conseguiu usar a Brillo-Ruffini para dividir o f por duas raízes que a gente tinha, tanto a 1 quanto a 4. No próximo exemplo, o exemplo era esse aqui, x ao cubo menos x² menos x menos 1, certo? E a gente sabia que o 1 era raiz. Então, 1 é raiz. Então, a gente vai usar o método de Brillo-Ruffini para fazer a divisão e encontrar aquela função g que a gente já tinha encontrado, que eu já tinha mostrado para vocês antes. Então, como é que a gente faz? Coloca todos os coeficientes. Então, do x ao cubo é 1, do x ao quadrado é 1, do x é menos 1 e o constante menos 1. E a raiz é 1. O primeiro, copia. Daqui para lá, produto. Daqui para cá, soma. 1 vezes 1, 1. Então, 1 aqui. 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 aqui. Mais menos 1, 1. 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 aqui. Mais menos 1, 0. Tracejo aqui. Então, agora o polinômio é 1. Esse aqui é o termo de grau 1, então 2x. E esse aqui, x². Então, é desse jeito que eu leio esse aqui. Eu começo daqui e vou para cá. Aqui era o x ao cubo, x² menos x menos 1. Agora eu começo com o constante aqui, 1, 2x, x². Então, como é que ficou? Eu usei o x menos 1 para dividir, porque a raiz é 1. Então, esse polinômio ficou x menos 1 vezes esse polinômio que saiu como resposta, x² mais 2x mais 1, mais esse número que aparece aqui. Nesse nosso caso é 0, então não aparece nada. E a gente já sabia que essa f era escrita assim, porque lá atrás eu mostrei no exemplo anterior, eu mostrei que exatamente eu podia escrever essa função assim, porque o 1 era a raiz. Certo? E agora a gente sabe como encontrar essa função g. Vamos agora para o terceiro exemplo, que é esse aqui, uma função de grau, um polinômio de grau 4 agora, x² mais x ao cubo mais x² menos 1. Nota que o menos 1 é raiz, porque quanto que é a f de menos 1, né? Vai ficar menos 1/4 mais menos 1 ao cubo mais menos 1 ao quadrado menos 1. Então, menos 1/4, 1, menos 1 ao cubo, menos 1, menos 1 ao quadrado, mais 1, menos 1. Então, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 0. Certo? Então, eu vou tentar achar quem é a função que eu quero escrever isso aqui, então, como
Se menos 1 é raiz, é x menos a raiz. Então, menos 1. Então, aqui fica x mais 1. Vezes uma função aqui de grau 3, que eu preciso achar quem é. Vamos tentar encontrar essa função. Como? Usando Briot-Ruffini. Vou montar a minha tabelinha aqui de Briot-Ruffini. E como é que vai ficar? Agora eu tenho um polinômio de grau 4, certo? Então é x à quarta, 1, x ao cubo, 1, x ao quadrado, 1, e aqui viria o menos 1? Não viria o menos 1. Por quê? O termo x não está aqui. Quer dizer que o coeficiente dele é 0. E o menos 1 que é o constante. Então, esse 0 é 0 vezes x. Cuidado para não esquecer de completar os zeros quando eles tiverem. Porque nesse caso não tem termo x, então o coeficiente dele é 0, então ele tem que aparecer aqui. Certo? Tomem esse cuidado. Então, a raiz é menos 1. Então, é por esse polinômio x menos a raiz, então fica x menos menos 1, que é x mais 1, que a gente quer dividir. Briot-Ruffini. Primeiro cai. 1. Daqui para cá, produto. Daqui para lá, soma. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 vezes menos 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 mais menos 1, 0. Venho na última, faço esse tracejadinho aqui da última, e aqui fica menos 1, x, 0 vezes x ao quadrado e x ao cubo. Então, mais, e o sinal de menos. Então, ficou x ao cubo mais x menos 1. Esse é o polinômio que apareceu aqui. Então, aqui o que aparece é x ao cubo mais x menos 1. Teria que aparecer mais o número que aparece aqui, mais 0, só que mais 0 é a mesma coisa que não ter nada. Então, eu consigo escrever esse polinômio, x à quarta mais x ao cubo mais x quadrado menos 1, como x menos 1, x mais 1, desculpa, por x ao cubo mais x menos 1, que é o que apareceu aqui. Então, qual que é a conclusão aqui? A gente sabe que, tendo uma raiz x0 do meu polinômio, para encontrar aquela g, a gente simplesmente faz a divisão de f pelo x menos x0, podendo, por exemplo, usar o método de Briot-Ruffini, certo? Só que tem uma pegadinha nessa história. A gente precisa saber a raiz. A gente precisa saber quem é primeiro a raiz para encontrar essa g. Se eu não tiver uma raiz, eu não consigo fazer nada. E, na maioria das vezes, a gente não sabe as raízes. Porque, às vezes, encontrar raízes não é uma tarefa muito fácil. A gente tem até métodos computacionais para encontrar raízes de determinados polinômios, porque é muito complicado encontrar elas na mão. Às vezes a gente não sabe quais são, certo? Se a gente não tiver, não tem o que fazer. É só não fazer o método porque a gente não sabe como continuar. Mas tem uma dica. Qual que é a dica? Vamos supor que eu tenho um polinômio onde todos os coeficientes são números inteiros, que todos os polinômios que a gente viu até agora satisfazem isso, certo? Então, vamos supor que eu tenho um polinômio, então você pegou um polinômio lá que os coeficientes são inteiros. Então, se a f tiver uma raiz inteira, então ela tem que ser obrigatoriamente um dos números que divide esse termo constante aqui a 0. Veja, não estou dizendo que sempre tem, mas eu estou dizendo que as chances de terem são os números que dividem esse termo a 0. Então, às vezes você pode não ter a raiz de um polinômio, mas se ele for um polinômio com coeficientes inteiros, é uma boa você testar se os divisores desse cara aqui são ou não raízes. Podem não ser, você pode testar todos e nenhum deles ser.
Mas não tem problema, você tem candidatos a serem raízes caso você não tenha nenhuma. Então, por exemplo, nesse polinômio aqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3x menos 4. De cara eu não saberia dizer qual é uma raiz desse polinômio. Mas todos os coeficientes desse polinômio são números inteiros. Então, se ele tiver uma raiz inteira, ela tem que ser um dos divisores desse número aqui que é menos 4. Quais são os divisores do menos 4? Sempre eu tenho o divisor 1, o menos 1, outros números que dividem 4. Então, o 2, o menos 2, o 4 e o menos 4. Então, esses são todos os divisores desse termo menos 4 aqui. Então, se essa f tiver alguma raiz inteira, ela tem que ser alguma dessas. Então, vamos testar para ver se a gente acha alguma. Então, o 1, quanto que é o f de 1? Bom, o f de 1 dá 1 menos 3 menos 3 menos 4. Não preciso nem fazer a conta para saber que isso não é zero. Certo? Que dá menos 3 menos 3 menos 6, menos 4 menos 10, mais 1 menos 9. Então não é zero. Então esse cara não é raiz. Quanto que é o f de menos 1? Bom, o f de menos 1 dá menos 1 ao cubo menos 1, menos 1 ao quadrado aqui dá 1, então continua dando menos 3. Aqui dá menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, menos 4. Bom, aqui, menos 3 cancela com esse, menos 1, menos 4 dá menos 5, também não dá zero. Então, esse também não é raiz. Vamos ver o 2. Quanto que é o f de 2? O f de 2, então, fica 2 ao cubo, 8, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, menos 3 vezes 2, 6, menos 4. Então, dá menos 12, menos 6, menos 18, menos 22, isso aqui não dá zero. Então, esse cara não é raiz também. Vamos ver o menos 2. Quanto que é o f de menos 2? Bom, dá menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 2 ao quadrado continua dando 4 positivo, que vezes menos 3 dá menos 12. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E aqui continua dando menos 4. Bom, aqui dá menos 24 mais 6, isso não dá zero. Esse também não é. Vamos ver o f de 4, quanto é. Bom, 4 ao cubo dá 64, menos 4 ao quadrado dá 16, vezes 3 dá 48, menos 3 vezes 4, então dá menos 12, menos 4. Bom, menos 48 vezes menos 12 dá menos 60. Menos 60 menos 4, menos 64. Com esse 64, opa, esse deu zero. Então, ó, o 4 é uma raiz. Então, 4 é raiz. Só por desencargo, vamos tentar o menos 4. Vai que ele também é outra raiz, né? Quanto que é o menos 4? Então, dá menos 64, porque é menos 4 ao cubo. Aqui continua menos 4 ao quadrado, 16, menos 3, menos 48. Aqui dá menos 3 vezes menos 4, dá mais 12, menos 4. Mas não preciso fazer a conta para ver que isso também não dá zero, né? Porque aqui já dá um número muito grande e isso aqui não vai dar zero. Então, esse aqui também não é. Bom, mas não tem problema, eu achei menos 4, ou 4 é uma raiz. Agora, vamos abrir o Ruffini para escrever essa f como x menos 4 vezes alguém. Vamos tentar achar quem é esse alguém que aparece aqui multiplicando essa f. Vamos fazer o Ruffini. Vou colocar aqui, grande para não precisar fazer tudo espremidinho. Então vamos lá. Quais são os coeficientes? Então, x ao cubo é 1, x quadrado menos 3, x é menos 3 e o constante menos 4. A raiz é 4. Então eu vou aplicar o Ruffini. O primeiro cai, então fica 1. Lembra, daqui para lá, produto, daqui para cima, soma. Então, 1 vezes 4, 4, mais menos 3, 1. 1 vezes 4, 4, mais menos 3, 1. 1 vezes 4, 4, mais menos 4, 0. A gente sabe que dá zero aqui se a gente já tem
que é uma raiz, né? Se é uma raiz, vai dar zero. Se não for, se for qualquer outro número, pode não ser que não dê. E aqui, como é que a gente faz? Um constante mais o termo x mais o termo x quadrado. Então, esse que saiu aqui, x ao quadrado mais x mais 1. Então, isso aqui é x ao quadrado mais x mais 1. E a gente conseguiu fatorar o termo x menos 4 do f de x, quando a gente descobriu que 4 é raiz. Certo? Vamos ver mais um exemplo desse. A f é 2x ao cubo menos 11x ao quadrado mais 17x menos 6. É um polinômio com todos os coeficientes números inteiros. Então, se ele tiver uma raiz inteira, elas têm que estar entre os divisores desse número aqui. Então, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 6 menos 6. E aí, nós podemos testar cada um deles. Então, quanto que é o f de 1? Bom, o f de 1 é 2 menos 11 mais 17 menos 6. Isso dá 11 menos 16, dá menos 11 menos 6 dá menos 17, com 17, então isso dá 2, que não é zero. E a gente pode continuar todos eles, e eu já vou fazer aqui para vocês e já mostro o resultado. Então, fazendo todas as contas para cada um dos divisores, a gente vê que os únicos... Tem duas raízes, a gente achou, que foi o 2, que o f de 2 dá 0. Então, esse aqui, ok? E o 3 também, o f de 3 também dá 0. Todos os outros não são raízes. Então, nós achamos duas raízes. E aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos usar uma delas para fatorar esse polinômio para ver o que acontece. Então, usando o Brio-Ruffini, colocando todos eles, né? Então, 2x ao cubo menos 11x quadrado, 17x menos 6, e eu vou usar a raiz 2 primeiro. Então, eu vou escrever ele como x menos 2 vezes alguma coisa. Então, o primeiro copia, 2 vezes 2, 4, 4 mais menos 11, menos 7, daqui para cá produto, menos 7 vezes 2, menos 14, mais 17, 3, 3 vezes 2, 6, 6 mais menos 6, 0. Então, esse aqui eu isolo, o último, fica 3 menos 7x, 2x quadrado. Então, aqui apareceu 2x ao quadrado menos 7x mais 3. Quando a gente fatora assim, então escreveu esse cara como x menos 2 e esse aqui, que é o que sobra, mas a gente tinha duas raízes, certo? E uma eu já tirei, x menos 2. Como o f do 3 também dá 0, quando eu coloco o 3 aqui, isso aqui dá 1, não dá 0. Então, o 3 tem que ser raiz desse aqui. Então, quando a gente fez isso, a gente sabe que o 3 ele é raiz desse. Se a gente tem uma raiz desse, a gente pode fatorar esse agora, usando o Brio-Ruffini. Então, eu posso vir aqui e aplicar... Opa! Vou aplicar o Brio-Ruffini agora. Para esse aqui. Então, é 2x² menos 7x mais 3. Então, o mais aqui eu não preciso. E vou usar a raiz 3. Então, esse eu copio. 2 vezes 3, 6. 6 mais 7, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Mais 3, 0. Tracejo aqui. O que apareceu aqui foi menos 1 e 2x. Certo? Então, esse que apareceu aqui, usando a fatoração
Para ele, como o 3 é raiz, eu vou escrever só esse pedaço como x menos 3 vezes o que apareceu aqui, 2x menos 1. Ou seja, esse polinômio inteiro, então a conclusão é que o 2x ao cubo menos 11x² mais 17x menos 6, eu posso escrever ele como x menos 2, que aparecia aqui, x menos 3, que aparece aqui, 2x menos 1. Certo? Então eu consegui achar alguns fatores, consegui tirar o x menos 2 e escrever como um polinômio de grau 2 e consegui achar as raízes desse polinômio. Eu precisaria fazer por Brio-Ruffini aqui? Não, você poderia fazer as raízes usando a função quadrática. Mas como você já sabe uma raiz, que é x menos 3, não tem problema usar a outra. Então, quando nós falamos de fatoração de um polinômio, o que a gente quer dizer? A gente vai dizer que um polinômio está fatorado em termos irredutíveis quando eu conseguir escrever o polinômio f como um produto de polinômios que tem ou grau 1 ou grau 2 que não tem mais raiz. Não consigo mais fatorar nada. Então, eu tirei todas as raízes dele e o que sobra vão ser polinômios de grau 2 que não têm raízes reais. Certo? Quando a gente conseguir escrever assim, a gente diz que o polinômio está fatorado em termos irredutíveis. E saber fatorar polinômios e deixá-los em termos irredutíveis é sempre uma boa prática, porque isso facilita muito contas mais para frente. Por exemplo, polinômio x² menos 5x mais 4x. Quando eu escrevo ele na forma x menos 1 por x menos 4, isso aqui a gente diz que ele está fatorado. Então, ele está fatorado em termos irredutíveis, certo? Aqui a gente pode, quando a gente diz fatorado, é fatorado completamente. Então, um polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 1. Esse aqui, x ao cubo mais x² mais x, aqui é menos x, desculpa. Aqui é x ao quadrado, que foi o que a gente fez lá, menos x menos 1. Então, ele é escrito da forma x menos 1 por x ao quadrado mais 2x mais 1. Ele está fatorado? Não sei, porque para estar fatorado ele precisa ser um produto de polinômios de grau 1 por de grau 2 que não tem raiz. Esse polinômio aqui tem raiz. Se você for calcular para esse polinômio aqui, você vai ver que a raiz é menos o b, então o b é menos 2, mais ou menos raiz do delta, o delta é b², que é 4, menos 4 vezes o primeiro vezes o terceiro, então é 4, sobre 2. Então isso aqui dá 0, então é menos 2 sobre 2, que é menos 1. Ele tem uma raiz duas vezes. Então esse polinômio aqui, ele na verdade, ele é x menos a raiz, então é x mais 1 ao quadrado. Então, esse cara eu posso escrever como x menos 1 por x mais 1 ao quadrado. Essa forma aqui não é a forma fatorada. Essa é a forma, ele está fatorado. Produto de polinômios de grau 1 também nesse caso. Nesse caso aqui também eu consigo ver que esse polinômio que a gente viu no exemplo anterior, ele era x menos 2, x menos 3, 2x menos 1. Produto de três polinômios de grau 1, então ele está fatorado. Certo? Vamos ver mais um exemplo de fatoração, que é esse aqui. Vamos fatorar o polinômio x² mais 5x ao cubo mais 8x² mais x menos 15. A gente não tem uma raiz dele, não sei qual é a raiz. Usa aquele método que eu já expliquei, que é, se esse polinômio, como ele tem coeficientes inteiros, se ele tiver raiz inteira, ela vai ser um dos divisores desse cara aqui. Então, quais são os divisores? Divisores é 1 menos 1, 3 menos 3, 5 menos 5, 15 menos 15. Teste todos esses, você vai ver que você vai achar duas raízes para esse polinômio. Você vai achar o 1 como raiz, vou colocar ele em verde, 1 é raiz, e você vai achar o menos 3 como raiz.
Todas as outras não vão ser, mas você vai achar essas duas. Então, aqui, com aquele método, a gente pode escrever 1 e menos 3 são raízes de f. Então, a gente começa com esse. Então, vou usar Brio-Ruffini para extrair o primeiro x menos 1. Então, como é que a gente faz aqui? Vou colocar aqui. Certo? Então, coloco o polinômio inteiro. X à quarta é 1. X ao cubo é 5. X ao quadrado é 8. O x é 1 e o termo constante menos 15. E vou começar com a raiz 1. Então, o primeiro cai. Daqui para cá, produto. Daqui para cá, soma. Então, 1 vezes 1, 1. 1 mais 5, 6. 6 vezes 1, 6. 6 mais 8, 14. 14 vezes 1, 14. Mais 1, 15. 15 vezes 1, 15. Mais menos 15, 0. Então, eu já tenho o polinômio aqui. Como eu falei, isso aqui vai ser x menos a raiz vezes esse polinômio que está sobrando, que é qual? 15 no termo constante, 14x, porque eu venho daqui para cá, né? 15, 14x, 6x quadrado, e o último que é x ao cubo. Calma que eu vou escrever isso aqui de novo, porque ficou horrível. Então, ficou x ao cubo mais 6x quadrado mais 14x mais 15. Certo? Bom, só que eu vou querer... Eu tenho outra raiz que é menos 3. Então, a raiz que é menos 3 não é raiz desse, é raiz desse. Então, eu vou fatorar o x menos a raiz, que é x mais 3, desse cara agora. E ele já está escrito aqui. Então, se você quiser economizar seu tempo, já faz Brio-Ruffini no que você já tem aqui, ó. Prolonga um pouquinho aqui, deixa eu trocar a cor. Vou prolongar um pouquinho aqui. Vou colocar a outra aqui. E vou usar esse mesmo para continuar a conta. Ó. Esses já estão escritos. Aqui a raiz é menos 3. Então eu faço 1. 1 vezes menos 3, mais 6, 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Com mais 14, menos 5. Opa, 5. Né? 14 menos 9, 5. 5 vezes menos 3, menos 15, mais 15, 0. Venho aqui. Faço esse tracejado na última. É Brio-Ruffini. Se quiser fazer separado, pode fazer, mas pode fazer junto aqui. E aqui, qual que é o que sobrou? Sobrou 5, 3x, x ao quadrado. E a raiz é menos 3. Então, só tem que tomar cuidado aqui, que a raiz era 1, então fica x menos 1. Só que aqui a raiz é menos 3. Então, é menos 3, então é mais 3. Então, fica x mais 3, vezes esse polinômio que sobrou aqui, x ao quadrado mais 3x mais 5. Olha, esse polinômio tem grau 1, esse polinômio tem grau 1, esse polinômio tem grau 2, e vamos ver se ele tem ou não raízes. Se ele não tiver, essa é a forma fatorada, porque daí é produtos de polinômio de grau 1 com um de grau 2 que não tem raiz. Qual que é o delta para esse polinômio? É o b quadrado, então é 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, é 9 menos 20, menos 11 é negativo. Se ele é negativo, não tem raiz. Então, isso aqui está fatorado. Consegui fatorar o meu polinômio em polinômios de grau 1 e polinômios de grau 2 que não têm raiz. Então, essa é, de uma certa maneira, a forma mais simples que você consegue escrever seu polinômio. Então, a forma fatorada é a forma mais simples que a gente consegue, porque a gente consegue identificar todas as raízes reais na forma fatorada, porque elas aparecem na fatoração, certo? Se você pegar um polinômio muito complicado que você não consegue nem saber qual é uma raiz,
aí a coisa complica muito e você não tem como fatorar. Mas, nesses exemplos, onde a gente consegue achar algumas raízes, você consegue dar início ao processo de fatoração. E com isso, a gente consegue apresentar fatorações que são muito usadas em cálculo. Todas essas que eu falei, vocês vão usar. Vocês vão precisar saber fatorar polinômios para conseguir resolver principalmente alguns conceitos de limites, certo? Mas essas outras também são muito importantes. Uma é como escrever de maneira mais simples essa expressão a² menos b². E eu vou mostrar para vocês qual é a ideia de por que isso é verdade. Essa é fácil a gente ver, eu posso até falar para vocês, é a menos b por a mais b. A gente consegue fazer a verificação direta, né? A vezes a dá a², a vezes b dá mais ab, menos b vezes a dá menos ba, e menos b vezes b dá menos b². Esse cancela com esse, deu exatamente isso. Mas vou mostrar para vocês como é que fica. Qual é a ideia geral? Vamos considerar o polinômio x² menos b². Esse é o nosso f de x. Certo? Vou escrever melhor aqui. Então, o nosso f de x, x² menos b². É fácil ver que o b é raiz. b é raiz de f. Porque se eu colocar b aqui, fica b² menos b², que é zero, certo? Então, a gente pode usar Brio-Ruffini para dividir esse polinômio pelo polinômio x menos b. Então, eu vou fatorar esse polinômio. Então, vou colocar aqui, vou colocar aqui. Então, o quadrado é 1, o termo x não aparece, então ele é zero, menos b². E vou pôr b aqui. Então, Brio-Ruffini, 1 vezes b, b mais 0, b vezes b, b² menos b², 0. Então, o polinômio aqui é b e x, então é x mais b. Ou seja, esse polinômio, o f de x igual a x² menos b², ele é quem? Bom, eu usei b como raiz, então eu tirei o fator x menos b. E o que sobrou do método do Brio-Ruffini é x mais b. Se eu tomar aqui x igual a, o que acontece nessa expressão aqui? A² menos b², né? Se o x for a, aqui fica a² menos b². Se o x for a, aqui fica a menos b por a mais b. Essa é a fatoração. A² menos b², a gente consegue escrever como a menos b por a mais b. Certo? E a gente usa Brio-Ruffini para chegar nela. Vamos colocar uma dificuldade a mais. Vamos colocar o cubo agora. Como que é a ao cubo menos b ao cubo? Bom, agora não dá, não vou colocar qual que é a conta aqui para a gente fazer direto, porque a gente vai fazer já usando Brio-Ruffini. Vou pegar o polinômio f de x agora igual a x ao cubo menos b ao cubo. O b é raiz, certo? Porque se eu colocar b no lugar do x aqui, dá b ao cubo menos b ao cubo, que é zero. E aí a gente usa o Brio-Ruffini para fazer a fatoração. Agora, só que vai acontecer o seguinte, o x ao cubo é 1, não tem x², então ele é zero, não tem termo x, então ele é zero, e o termo constante é menos b ao cubo. E a raiz é b. Então vamos lá, o primeiro cai, 1 vezes b, b mais 0, b. b vezes b, b² mais 0, b². b² vezes b ao cubo. b ao cubo menos b ao cubo, 0. Polinômio que apareceu aqui.
Aqui, b ao quadrado. Aqui é bx. E aqui é x ao quadrado. Então, esse polinômio aqui nós escrevemos da seguinte maneira. Ele é x menos b, porque b é a raiz que eu usei, então eu extraí dele o termo x menos b, e o termo que sobrou é esse, x ao quadrado mais bx mais b ao quadrado. Quando a gente coloca x igual a já vou colocar x igual a e vou colocar aqui, né? Nisso aqui, se eu colocar x igual a, então vai ficar a ao cubo menos b ao cubo desse lado, que é o que está aqui justamente, e desse lado fica quem? A menos b, e aqui fica a ao quadrado mais ba mais b ao quadrado. Então, essa é a fatoração. A ao cubo menos b ao cubo é a menos b por a quadrado mais ba, ou ab, mais b ao quadrado. Certo? Então, essa fatoração a gente usa bastante também. Vamos fazer o caso 4? Vamos fazer mais rápido, igualzinho. X à quarta menos b à quarta. B é raiz, vamos abrir o Ruffini para fazer essa conta. Coloco aqui. X à quarta é 1, x ao cubo não aparece 0, x quadrado não aparece 0, x não aparece é 0 e menos b à quarta é o termo geral. B é raiz. 1 cai, 1 vezes b, b mais 0, b vezes b, b ao quadrado mais 0, b ao quadrado vezes b, b ao cubo mais 0, b ao cubo vezes b, b à quarta mais b à quarta, 0. Tracejo aqui. Então, o polinômio que sobrou aqui embaixo foi b ao cubo, b ao quadrado vezes x, bx ao quadrado, x ao cubo. Então, o x à quarta menos b à quarta ficou x menos b, porque b é a raiz, então eu tirei o termo x menos b, sobrou x ao cubo mais bx quadrado mais b quadrado x mais, desculpa, aqui é b ao cubo. B ao cubo. Certo? Substituindo x igual a nessa expressão, eu vou ficar com a menos b, aqui fica a quarta menos b a quarta, aqui fica a menos b, e no lugar do x aqui vai a. Então fica a ao cubo mais b ao quadrado mais b ao quadrado a mais b ao cubo. Então, essa é a fatoração de a à quarta menos b à quarta. Certo? E agora o caso geral, que é o último, que é an menos ban. Vamos fazer a mesma coisa. Xan menos ban. B é raiz e eu vou usar abrir o Ruffini. Vamos fazer aqui. Aqui. Então, no xan é 1, 0 no xan menos 1, 0 no xan menos 2, tudo é 0, x é 0, até o último termo, que é o menos ban. O b é a raiz, então aqui cai 1. 1 vezes b mais 0b. 1 vezes b mais 0, b ao quadrado. B ao cubo, b à quarta, b à quinta, até no último aparecer ban menos 1. Certo? Que aparece 1 a menos do que eu fiz, porque esse cara aqui é o termo x, então vai aparecer ban menos 1. ban menos 1. Quando eu fizer ban menos 1 vezes b, dá ban. Ban mais menos ban dá 0. Então, esse polinômio aqui é ban menos 1 mais. Aqui apareceria um ban menos 2, certo? Então, é ban menos 2x mais
todos esses. Aqui, como esse é o x a n, é 1 a menos. Então, aparece x a n menos 1 mais bx a n menos 2. Esse aqui é b quadrado x a n menos 3 e assim por diante. Então, isso aqui fica x menos b, x menos a raiz, vezes esse polinômio. X a n menos 1 mais bx a n menos 2 mais todos os termos assim, até b a n menos 2x mais b a n menos 1. Se eu trocar x igual a, eu vou ficar com a menos b, que multiplica a n menos 1 mais b a n menos 2, mais seria aqui b quadrado a n menos 3. O termo b vai aumentando até ele chegar no b n menos 2a, mais o b, quando ele tiver n menos 1, ele é sozinho. Então, essa fatoração geral diz para a gente como fazer a fatoração de qualquer expoente. Se você pegar essa fatoração geral e aplicar nos casos lá para trás, você tem exatamente isso. Então, por exemplo, se eu fizer a quinta menos b a quinta. Então, dessa fatoração geral é a menos b. Aqui fica a quarta, mais... Aqui, sempre que aparece, começa com a numa potência maior que é uma menos do que essa. Aqui, sempre cai uma potência de a e sobe uma potência de b. Então, é b ao cubo. O próximo, cai uma potência de a quadrado, sobe uma potência de b quadrado. Mais, sobe uma potência de a ao cubo, cai uma potência de b. Opa, desculpa. Cai uma potência de a e sobe uma de b. Então, é a quadrado a, b ao cubo. Mas, aqui a potência de a cai e fica zero, então não aparece a, e o b sobe uma, b à quarta. Então, essa é a expressão. Tente fazer aí a sexta menos b à sexta. Quanto fica? Tenta fazer e depois me fala como que deu o resultado. E agora sim, como é que a gente usa e por que essas fatorações são úteis? E você vai usar elas praticamente dessa maneira que eu vou mostrar aqui para vocês nos cursos de cálculo. Então, por exemplo, vamos considerar essa função x² menos 1 por x menos 1. Essa função é legal, mas para calcular os valores dela com essa forma, ela é um pouco complicada, porque se eu pegar um valor, eu tenho que calcular o quadrado, subtrair 1, dividir por o número menos 1. Lógico, essa função aqui, o domínio dela é os reais, exceto pelo 1. No 1 eu não posso calcular, né? Mas em qualquer outro valor, como é que fica essa função? Como é que eu posso calcular ela de maneira mais simples? Bom, a gente já viu, né? Como é que fica a fatoração de x² menos 1? Bom, 1 é raiz, né? Então, a gente pode escrever isso aqui como x menos 1 por x mais 1. Só você fazer a fatoração. Então, a nossa f de x, ela na verdade ela é x menos 1 por x mais 1, tudo isso dividido por x menos 1. Como o x é diferente de 1, né? O x é diferente de 1 porque eu estou no domínio da minha função, que não pode ser zero o denominador, esse número x menos 1, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, eu posso cancelar ele aqui. E essa função fica x mais 1. Né? Ou seja, a f de x, ela é x mais 1, na verdade, para qualquer x que não seja 1. Lembra, a função é essa, então o 1 não está no domínio. Mas, para todo mundo que não é 1, a função vale x mais 1. Então, por exemplo, se eu tivesse perguntado para alguém, olhando para essa expressão, calcula o f de 2,05. Pô, complicado, né? Porque eu teria que fazer 2,05 ao quadrado, subtrair 1, depois dividir por 2,05 menos 1 e tudo mais. Nessa aqui é fácil. Se eu olhar essa expressão aqui, f de 2,05, a f de x é x mais 1. Então, isso é 3,05. E eu não precisei fazer nenhuma conta, só porque eu sabia fatorar essa função e escrever ela de maneira mais simples.
Essa aqui, por exemplo, x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado mais 2x mais 4. Vamos considerar primeiro a função x ao cubo menos 8. Bom, x ao cubo menos 8, o 2 é raiz. Sendo o 2 raiz, a gente pode fatorar um termo da forma x menos 2. Então, eu vou fatorar usando Brio-Ruffini. Então, é 1x ao cubo. Termos com x² não aparece, é 0. X não aparece, é 0. E o termo constante, menos 8. 2 é raiz. Cai o 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 0, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Traço aqui. Então, aqui ficou 4. 2x, x ao quadrado. Esse é o que saiu daqui. Então, o x ao quadrado menos 8 que aparece aqui no numerador, ele é x menos 2, que foi a raiz que eu achei, vezes o termo quando aparece aqui do Brio-Ruffini da divisão. Então, fica x ao quadrado mais 2x mais 4 sobre x ao quadrado mais 2x mais 4. Certo? Lógico, qual que é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é os reais, tirando os pontos onde a de baixo dá zero. A de baixo, se a gente for calcular as raízes, que são os pontos onde ela dá zero, o delta dessa expressão de baixo fica b², que é 4, menos 4 vezes o primeiro, vezes o último. Então, dá 16, então dá menos 12, é negativo. Então, essa aqui não tem raiz. Como ela não tem raiz, o domínio é toda reta. Certo? Então, essa de baixo, ela não tem raiz. E logo, o domínio da minha função f é toda reta. Então, para todo número real, isso é diferente de zero. Então, eu posso cancelar esse aqui. E a minha função é x menos 2. Então, se eu pedisse para você, calcula f de 0... Zero não, vamos pôr aqui f de 3,15. Bom, você não ia ter que fazer 3,15 ao cubo, subtrair de 8 e dividir por fazer tudo isso. Se você souber a fatoração e souber que essa f, na verdade, ela é x menos 2, isso é 1,15. De maneira fácil, de maneira rápida. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui, x ao cubo menos 7x mais 6. Se você olhar a função de cima, você vai ver que o 1 é raiz. 1 ele é raiz da função x ao cubo menos 7x mais 6. Certo que se eu colocar 1 aqui dá 1, menos 7 mais 6, 1 mais 6, 7, menos 7, 0. Então, a gente pode usar Brio-Ruffini para fatorar o termo x menos 1. Então, eu vou ficar 1x ao cubo, não aparece x², menos 7x, 6. E aqui o 1, então aqui de cima, eu vou fatorar o termo x menos 1 vezes alguma coisa, e aqui embaixo 3x² mais 3x menos 18. Então, vamos lá. Primeiro, sempre copia. Daqui para cá, produto. 1 vezes 1, 1. Daqui para lá, soma. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. Mais menos 7, menos 6. 6 vezes 1, menos 6. Mais 6, 0. Certo? Então, aqui fica menos 6x, x². Então, aqui ficou x ao quadrado mais x menos 6. E se você notar, tem um 3 aqui que é um fator comum. Então, se eu puxar um 3 em evidência, isso é a mesma coisa que escrever assim. Ó. Isso é 3 que multiplica 6. Né? 3 vezes x² é 3x². 3 vezes x dá 3x. 3 vezes menos 6, menos 18. Então, dá exatamente esse. Então,
Esse termo aqui cancela com esse e a minha função ficou x menos 1 sobre 3. Certo? Então, com isso, a gente consegue usar essas fatorações e eu tenho certeza que, sabendo todas elas, você vai se dar muito bem na parte inicial de limites, porque você vai conseguir calcular limites com muito mais facilidade, sabendo essas fatorações. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar com todos os seus amigos que vão fazer cálculo 1 com você, para que eles também não sofram na hora de fazer fatoração.